Todos nós precisamos crescer um dia, precisamos amadurecer. Isso faz parte da vida, é normal, é esperado, não é algo fora da curva, mas é o natural. Se a pessoa não morre antes de chegar lá, todos nós crescemos, nos tornamos adultos e a sociedade espera mais de nós por causa disso. Esse texto de hoje fala sobre isso, lá em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Recentemente eu vi que tinha um meme circulando por aí dizendo que todo mundo, na verdade, tem 12 anos. Isso era meio que uma tiração de sarro, porque muitas pessoas ao nosso redor, inclusive alguns líderes mundiais, muitas vezes parecem se comportar de um jeito tão egoísta e tão focado em si mesmo e tão irresponsável quanto uma pessoa ali que está no início da sua adolescência. Eu não estou dizendo que as pessoas de 11, 12 anos são pessoas horríveis, porque é natural que uma criança só pense nela mesma. E essa fase de ser criança é justamente esse período em que os pais vão ensinar para ela que o mundo não é só ela mesma. A criança pequena, ela acha que só existe aquilo que ela está vendo. Se a minha mãe saiu daqui, eu não sei onde ela está. Ela não existe mais. Onde está minha mãe? Volta para cá para eu poder ver você. O mundo é ela. Mas com o passar do tempo, isso é uma coisa que a escola ajuda muito, né? A criança começa a perceber que ela não é o centro do universo, que ela é mais uma. Dentro da casa dela, ela é especial, mas na rua, ela é só mais uma. O problema é a gente perceber que tem pessoas aí, não com 12 anos, mas com 20, 30, 50, ainda se comportando de um jeito que é normal para uma criança, com aquele egoísmo que é comum quando você é criança, com aquela irresponsabilidade de pensar só no que ele quer, no que é bom para ele e não para os outros. Eu sou uma pessoa que eu tenho hobbies. Eu gosto de fazer certas coisas. Por exemplo, eu gosto de ler, mas eu também gosto de jogar videogame. E eu sinto que com os anos tinha gente que não era da minha época, pessoas mais antigas do que eu, que tinham um pouco esse preconceito de achar, isso aí é coisa de criança. Quando você é adulto, você tem que parar de fazer coisas divertidas, porque se divertir é coisa de criança. Quase como que felicidade é algo que criança pode ter. Quando você é adulto, você não pode ser feliz, você tem que trabalhar. E nós sabemos que isso não é verdade. E não é sobre isso que esse texto está falando. Ele está falando sobre algo mais profundo, mais universal, algo que vem de dentro de todos nós. Maturidade. Maturidade para ser um adulto, maturidade para ser um ser humano, participante da sociedade, maturidade espiritual. Ou você acha que as pessoas são egoístas só na hora de querer furar a fila? Tem muita gente aí egoísta espiritualmente também. A pessoa não consegue pensar nos outros, não ajuda os outros, não ama os outros, tudo sou eu. A Bíblia aqui nos chama para amadurecer, para crescer. E lembre-se, crescer é natural. Eu sei que tem um monte de piada por aí que fala que ser adulto é terrível, que aí você tem que trabalhar, aí você tem que pagar um monte de conta. Mas ao mesmo tempo eu acho que, por mais que as pessoas sejam nostálgicas pela época em que eles eram criança e não tinham o que fazer, eles ficavam se divertindo o dia inteiro e tal, eles esquecem que quando você era criança também você não podia escolher nada. Você fazia o que seus pais mandavam, você ficava ali metade do seu dia sentado numa carteira vendo lição de matemática, porque a nostalgia ela é muito bonita, né? Ela lembra só das coisas boas e ignora tudo aquilo que você odiava. Você lembra? Ai, como era maravilhoso. Ai, o que eu não daria para voltar a ser criança.
Eu não quero abrir mão da independência que eu conquistei como adulto. Eu não quero abrir mão da liberdade que eu tenho como adulto. Eu não quero abrir mão da vida de casado, de ter encontrado uma pessoa que eu amo e de viver com essa pessoa como um adulto. Tá, era legal ser criança? Era legal, sim. Mas ser um adulto também é muito bom. E essa nostalgia, às vezes, ela é perigosa, porque ela faz a gente amar uma época que já passou, que não tem como voltar, e a gente começa a querer ser mais irresponsável, porque, ai, como eu sinto falta de ser como eu era criança. A palavra de Deus ousa a nos falar o oposto. Vamos amadurecer, vamos nos tornar adultos de verdade, não só uma pessoa com mais idade que tem que trabalhar. Vamos nos tornar maduros. Vamos deixar para trás as coisas de criança. E eu não estou falando daquele seu hobby que você faz para se divertir. Aquilo ali provavelmente é inofensivo. Eu estou falando de maturidade. Você pode gostar de jogar futebol e ser uma pessoa madura. Você pode gostar de assistir filmes e ser uma pessoa madura. Você pode gostar de jogar videogame e levar uma vida espiritual com Deus. O problema não é esse. O problema está no seu interior. Você é o centro do mundo. Tudo é você, tudo sou eu. Eu. Isso é extremamente imaturo. Deus nos chama para algo melhor, maior, para maturidade, não só física, mas também espiritual. Que você tenha um bom dia, meu irmão, minha irmã, e deixe Deus te guiar para levar uma vida mais saudável, mais madura, e entender que ficar mais velho não é o pior. É simplesmente uma fase diferente da vida, com suas qualidades e seus defeitos. E viver também é estar o tempo todo mudando. É parte da graça da vida. Um bom dia, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.